Nós estamos fazendo essa live para estudos do Livro dos Espíritos. Nós fazemos a live ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. E depois publicamos no YouTube para que todos possam assistir depois, né? E é uma realização, então, como eu disse, da União Beneficente Espírita Allan Kardec. Nós já estamos na 15ª live, né? Na 10ª de estudos, onde a gente faz perguntas e respostas, e os participantes participam através da leitura das perguntas e comentários e debates. E a cada início de capítulo nós temos um expositor que dá uma introdução àquele capítulo. Então nós já tivemos 3 expositores. Primeiro sobre Deus, que foi o André Luiz Carvalho Greff. O segundo, que foi o João Dalmolin, dos Elementos Primitivos da Terra. E o terceiro, que foi o Jorge Granja, da Criação, que é o terceiro capítulo, que nós estamos na segunda reunião de estudos. Então, nós iniciaremos o nosso estudo e, para tanto, nós faremos a nossa, como de costumes, em todo trabalho, em todo início de reunião espírita, façamos a nossa oração. E eu digo assim: gratidão, Senhor, gratidão a essa espiritualidade amiga, aos nossos mentores, aos coordenadores desta reunião, desse trabalho, aos mentores responsáveis pela nossa Casa Espírita União Beneficente, Allan Kardec, pela presença, pelas intuições, pela contribuição para que esse estudo nos dê mais esclarecimentos, mais subsídios para buscar essa mudança rumo ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós, que todos, encarnados e desencarnados, aqueles que estão ao vivo presencialmente, aqueles que farão o estudo depois, através de assistir ao vídeo, que todos possamos tirar o máximo proveito desse livro, o Livro dos Espíritos. Graças a Deus, que assim seja. Ok. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre criação. E na reunião passada, o nosso exposição do capítulo 3º da criação, sobre a formação dos mundos, né? O capítulo 3º ele tem 7. O título principal é da criação. Depois vem alguns subtítulos que são a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, a pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, são 6 itens. Falei 7, mas são 6. E nós já estudamos, então, as primeiras perguntas, que foi sobre a formação dos mundos. E hoje nós vamos falar sobre a formação dos seres vivos. Então, nós começamos a falar hoje sobre... Aliás, vamos começar e esperamos concluir esse título, né? A formação dos seres vivos. É uma questão que sempre nos intriga, né? Tem até alguns comentários jocosos que a gente ouve assim: quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, né? Então a gente fica nessa questão. Como é que foi? Como é que surgiu o primeiro homem da Terra? Bom, a Bíblia fala sobre Adão, mas a gente ouviu até na palestra do Jorge que isso é uma forma de ilustrar, né? De forma metafórica, simbólica, para a gente entender um pouco a criação. Até ele falou sobre a raça adâmica, a migração de seres de outros planetas, enfim.
que ali não é uma questão para a gente levar assim ao pé da letra. É essa interpretação, é uma forma de falar. E hoje nós, então, vamos estudar um pouquinho sobre essa questão. O Kardec fez umas perguntinhas assim bem interessantes para os espíritos e eles nos deram algumas respostas. E a primeira pergunta está ao encargo da Luísa. Seja bem-vinda, Luísa, e vamos lá. Obrigada. Pergunta 43. 43, isso. Quando a Terra começou a ser povoada, no início tudo era caos. Os elementos estavam misturados, pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então, apareceram seres vivos apropriados ao estado novo. E aí, como a Terra começou a ser povoada? Essa é a pergunta. Como é que ela começou a ser povoada? Aqui não fala só do ser humano, né? Fala dos seres vivos de uma forma geral. Isso. Como que apareceu os seres vivos? Como é que foi isso? E aí vem essa resposta. No início era tudo caos. O que é caos? Aquela confusão. Bagunça, misturado. Às vezes até na nossa casa, né? A gente fala esse negócio que é um caos hoje, né? Confusão, principalmente no sábado, dia de limpeza. Então a Terra também estava nesse caos nessa época, né? Porque ela vinha de um momento de resfriamento. Vocês lembram que nós já estudamos sobre a formação dos mundos, né? Então, pela teoria, né, ela se desprendeu de um objeto maior, né, de fogo, né, um astro maior de fogo, ela se desprendeu e foi resfriando. Então, quando ela estava se resfriando, ela então estava em caos, né? Estava todo confuso, os elementos. Não tinha condições de ter seres vivos. Então, demorou assim milhões, não sei precisar dizer, né? Mas bilhões de anos nesse caos, né? De resfriamento da Terra. Até tem uns comentários em A Gênese de Kardec que ele fala sobre isso. Resfriava, né? Cometia algumas explosões e tudo mais. Então, os elementos eles estavam todos em confusão. Então, os elementos químicos já existiam, mas todos em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, foi resfriando, né? E foi se juntando aquela parte, solidificando. O centro da Terra, até hoje, ele é fogo. Né? Daí os vulcões, né? Que entre erupção, né? O núcleo da nossa Terra, ela é ainda de fogo. Então, ela foi cada coisa tomando seu lugar. Então, apareceram os seres vivos, apropriado ao estado do globo. Então, isso quer dizer que nós seres vivos da Terra, né, somos apropriados a essa situação. Então, tem seres vivos em outros planetas, em situações bem diversas da que nós conhecemos. Então, alguns, por isso que né, foi até o Jorge fez um comentário também sobre isso, que alguns a gente vai com os nossos equipamentos explorar mundos em outros e não encontramos formas vivas, porque aquelas formas vivas provavelmente não está à nossa amostra, né? Nós não conseguimos detectá-las. Não existem situações bem diversas daquela que nós conhecemos. Então, é apropriada ao nosso plano. Aqui. Mas ainda não falou como surgiu, né? Vamos sentir nessa pergunta aí que ele falou, olha, surgiu, né? De repente, vamos voltando de novo à Bíblia, né? Um bonequinho de barro que leva o sopro da vida e surge a vida, os primeiros homens. Mas aqui não diz assim, como é que surgiram os primeiros seres vivos. Mas Kardec, ele é meio teimosinho, né? Persistente. Então, nas próximas perguntas, provavelmente nós vamos ter mais alguns questionamentos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, está aberto a comentários. Sim, feliz. Então, vamos para a pergunta 44, que seria da Zi, mas a Sheila pode fazer para nós. Posso.
De onde vieram os seres vivos que estão na Terra? A Terra continha os germes que esperavam o momento adequado para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se agruparam, assim que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se agruparam e se multiplicaram. Sabe o que me ocorreu? Quando ocorre a formação do ser humano no útero, o embrião, elas são várias células que vão se agrupando, aí fica todo cheio de bolinhas, né? Elas estão se agrupando, aí a partir quando chega no momento certo de maturação, tudo propício, aí cada célula vai se diferenciar e vai se formar o feto. Então, que me lembra numa proporção maior, né? O planeta Terra, a formação dos seres vivos no planeta Terra, foi assim, conforme eles foram resfriando, a Terra foi se moldando, se preparando, os seres começaram a se juntar e aí depois eclodiam conforme a maturação da Terra. Penso que tem tem sentido, né? Ele lembra aqui também da semente, né? A semente, ela fica dormindo ali, né? E eu não tenho estudos assim, mas quanto tempo pode ficar uma semente dormindo, né? Até quando precisar. Ela só abre, tem semente que só abre em condições específicas. Tem semente que precisa de tanta quantidade de água, tem semente que precisa de tanta quantidade de sol. Enquanto não tiver isso, ela não vai crescer. Pode ficar anos, séculos? Séculos eu não sei, que daí ela ia acabar meio que morrendo, né? Mas ela fica aí um tempinho. Tempo, né? Então, porque aqui ele fala sobre esses germes, né? Que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Né? Tinha os princípios orgânicos ali e esses princípios orgânicos eles se mantinham afastados, né? Depois eles se juntaram e começaram então a se formar algumas espécies de seres vivos. Aí cita o exemplo das sementes. Nós temos que considerar, né, que nós estudamos lá nos primeiros, né, acho que foi no capítulo 2, sobre o fluido cósmico universal. Né? Você lembra sobre as moléculas, que tudo obedece a uma mesma lei, aquela lei de atração, né, então, eles estavam afastados, pelo que ele diz ali, né? Aí, chegou no momento certo, eles se aproximaram, se juntaram. E esse exemplo que a Sheila trouxe, né, de juntar, né, as duas partes, no caso do ser humano, né, no caso dos outros seres vivos, nem sei quantas partes, vão se juntando, e ali, então, eles vão se multiplicando e dar origem às primeiras espécies de vida. Vamos dizer assim, é um chute, né? A gente não tem conhecimento. Eu fiz uma comparação com a formação do feto. Né? O óvulo, quando o óvulo fecundado, se você for procurar nos livros, na internet, aí você vai ver que eles têm várias, as células vão se multiplicando, começa com duas, né, do homem e da mulher, depois elas vão se multiplicando, aí elas ficam várias juntas, multiplicadas, várias células, aí dali eles vão começar a diferenciar e cada uma vai originar um determinado órgão daquele ser humano. Vai se multiplicando, vai se né? Moldando e se multiplicando e vai ser um determinado órgão do ser humano. Esse aí é o princípio da formação do ser humano ali, da parte física mesmo de agora, né? Matéria. Tipo, a pele e o coração veio da mesma célula, só que elas se diferenciaram em duas diferentes. Com a formação. Então,
eu volto a insistir, né? Até nesse exemplo também, eu entendo assim, né? Como é que eles procuram o outro? É o É magnetismo. a lei da atração, né? Da semelhança. Então, ela está presente em tudo. Tudo, essa lei da atração, lei da repulsão, da atração, ela está presente. As afinidades, né, que nós temos, então, tudo isso está presente em tudo. É a mesma lei, a lei do magnetismo. Até Kardec diz assim que o magnetismo, né, ele deu caminho para o espiritismo como precursor. Então, os primeiros magnetizadores, lá atrás, Mesmer e tantos outros que estudaram e utilizaram do magnetismo para fazer curas e outras tantas coisas, hipnose, colocar as pessoas em êxtase e tal, eles deram o caminho para que o espiritismo viesse. Então, uma coisa não pode existir. A doutrina espírita não tem condições de existir se não tiver o magnetismo presente. Então, o magnetismo é que vem explicar os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas, todas essas leis que nós entendemos. E então, na formação dos seres vivos, essa atração, esse magnetismo já existia lá no comecinho, então. Bom, pelo jeito é só nós três hoje, por enquanto. O João Dalmolin, ele justificou que ele não viria mesmo. Parece que ele está tendo um curso hoje da federação, então ele não vai poder estar presente mesmo. E o Orlando falou que talvez ele consiga chegar um pouquinho mais tarde. Então vamos na pergunta 45. Aqui Nós lemos, o senhor comenta. Não, nós comentamos juntos. Essa questão 45, ela tem a pergunta e a resposta assim bem curtinha, e tem um comentário um pouco mais longo de Allan Kardec, que é interessante. Quem que se habilita a fazer? Tá pela Sheila, pode ser a Sheila mesmo. Pode ser? Então vai. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Encontravam-se, por assim dizer, no estado de fluido no espaço, em meio a espíritos, ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre o novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante. De acordo com cada espécie, tão logo eles se encontrem nas condições necessárias, a menor alteração nessas condições é suficiente para impedir a reunião de elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e animais que se desenvolvem somente a uma temperatura determinada ou em um meio propício. Vimos grão de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nessas sementes, um princípio latente de vitalidade, que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente diante dos nossos olhos não pode ter ocorrido desde a origem do globo? Por ter surgido do caos pela própria força da natureza, essa formação dos seres vivos diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Ela corresponde melhor à ideia que fazíamos do poder exercido por Deus sobre os mundos infinitos através de leis eternas. É verdade que essa teoria não resolve a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. E aí? A gente já falou um pouquinho, né? Já avançamos. Sobre essa questão. Já demos um spoiler dessa questão, né?
Mas é interessante. A gente, analisando, né, essa questão, a gente percebe assim que a primeira pergunta, né, onde que estava, né, antes da formação, onde que estavam esses elementos orgânicos? Aí, estado de fluido. Então, lá vem de novo o fluido universal, o fluido cósmico universal, que de onde nós estudamos lá atrás, né, de onde se deriva todas as moléculas. Lá tem a molécula elementar, né, que se forma, e que dependendo da condição, da forma que ela, uma se ajusta com outra, da formação aquilo que nós chamamos de moléculas elementares, que nada mais é que a variação dessa que é lá do fluido cósmico universal, que nós comentamos lá atrás. E aonde que estava? Em todo o universo. Por isso que ele fala assim, no meio dos espíritos, porque o fluido cósmico universal, ele existe em todo o universo, ou em outros planetas, como diz aqui, né? Em outros planetas já tem a formação orgânica, provavelmente. E esses elementos estavam esperando a criação da Terra, quer dizer, que a Terra, né, essa derivação toda, né, que aconteceu, para que eles pudessem vir a existir no nosso novo globo. Sempre considerando que os orgânicos, eles são ferramenta dos espirituais, né? A matéria, ela existe para que o elemento espiritual evolua e progrida. Então, é uma ferramenta utilizada, como o nosso corpo físico aqui. E no comentário de Kardec, ele lembra a primeira questão mineral, né, dos cristais, na formação dos cristais, que ele oferece uma regularidade constante conforme cada espécie e se encontra em condições precisas, quer dizer, que tem que ter uma precisão ali, uma coisa assim, matemática, né, para Uma poder... perfeição também, né? Perfeição. E ali o quê? Denota o quê? Uma inteligência por trás disso, né? Porque é um cálculo assim muito preciso para que se forme. Qualquer perturbação, ela impede essa reunião de elementos e não vai se formar o cristal que precisa ser constituído ali. E aí ele fala, isso não poderia acontecer da mesma maneira com os seres vivos, né, com os seres orgânicos? E lembra, então, aquilo que nós estávamos comentando anterior e dá uma resposta àquele questionamento que nós falamos, né? Então, certas sementes, por exemplo, ele dá o exemplo do trigo, pode permanecer durante séculos, né? Agora, e tem vida ali. Interessante, né? Tem a vida em estado latente. Então, tem um outro tipo de fluido lá, que é aquele fluido que nós vamos estudar mais à frente, na questão da mediunidade e tudo mais, que é o fluido magnético animal, que é utilizado nos processos de magnetismo para cura, nos passes, né, na magnetização da água, né, utiliza esse fluido mento eletromagnético, alguns falam, né, então, o nome pouco importa, mas ele é que dá a vitalidade, esse que é o princípio da vitalidade. E que isso ocorre o tempo todo na natureza, né? E a gente observa isso para dar, ao olhar assim menos avisado, dá a impressão que é uma coisa assim automática, né? Automática. E até pode ser, mas quem que criou esse automatismo, por exemplo? É igual a questão do programa do computador. Não, ele faz por si mesmo, né? Hoje tem até a inteligência artificial que faz muitas coisas, imita até certos sentimentos do homem, né? Imita. E a gente fala, poxa vida, né? Então a máquina, ela é uma máquina inteligente? Não é máquina inteligente. É inteligente quem programou, quem fez aquilo ali, né? E assim também são as criações, o que existe no nosso universo. Tudo tem origem de Deus e tudo demonstra uma inteligência. E daí, quando ele fala bem assim, não, mas essas respostas, esses questionamentos não resolvem tudo que a gente quer saber. A gente fica em um monte de questão, né? Mas e aí, como é que foi? Quem que surgiu primeiro, né? Aquela brincadeirinha inicial. Aí ele fala, Deus tem seus mistérios. Aí, quando fala assim, Deus tem seus mistérios, a gente, na nossa pequenez, a gente pode imaginar assim,
Deus é meio caprichoso, né? Ele fica ocultando coisas, fazendo segredinho com a gente. Não é bem isso, né? A questão é a seguinte, que tem certos conhecimentos, primeiro que nós não temos condição de desenvolver ainda. Nossa maturidade ainda é tão pequena que nós não conseguimos entender certas coisas. Por mais que explique para a gente não vai entender. Igual eu explicar para uma criança pequenininha algumas situações mais complexas, ela não vai entender, né? A gente floreia, faz uma analogia, conta uma historinha para ver se ela entende uma coisa assim, bem grosseira. E nós também somos assim perante a divindade, nós não entendemos. E se nós tivéssemos domínio sobre algumas coisas, por exemplo, sobre algumas forças da natureza, sobre esse magnetismo, igual mesmo nós vemos lá na Bíblia, que já foi citado, até o André mesmo que citou lá no questionamento da magnetização, né, da transformação da água em vinho, do controle da natureza que Deus tinha, aliás, Jesus, né, tinha esse controle, e a gente percebe assim, já pensou, nós seres humanos tão atrapalhadinho, tivesse controle sobre o fenômeno da natureza, que estrago que a gente ia fazer? É só com a força do pensamento, com a vontade. Então, nós não temos condição mesmo de ter isso aí. Ainda não é que Deus limita o conhecimento por a questão de capricho. Limita o conhecimento porque nós não temos condições de absorver, de usar, de manusear isso aí. Dê uma faca para um bebezinho para você ver, ele se machuca, né? Então, assim somos nós, né? Nós temos que aguardar o momento certo para compreender certas coisas. Então, tem certas coisas que a gente entende e nos é permitido entender. Outras nós vamos conquistar com o tempo, conforme nós formos amadurecendo. E aí nós vamos nos aproximando mais de Deus e conhecendo mais Deus e admirando mais ainda a sua grandiosidade pela sua inteligência e suas obras. Muito bem. Algum comentário mais? Eu tenho um meio fora da casinha aqui que me ocorreu. Vamos lá. Eu fico pensando aqui, né? Ó, onde encontravam-se, né? Onde estavam os elementos orgânicos na formação da Terra? No estado de fluido no espaço, em meio a espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra. Ou seja, a Terra não é o primeiro, né? Essa é uma comprovação de que há muitos mundos, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Eles estavam por ali, em outras, esperando essa aqui ficar pronta, porque era necessário esse tipo de evolução nessa matéria, dessa forma, para poder ter essa evolução. Então, quer dizer, a gente está estudando só do nosso planeta Terra, né? Então, assim, às vezes lá em outro mundo, em outro planeta, em outra localização, né, no nosso mundo imenso, há espíritos estudando também a criação deles, né? Ou eles já estão por dentro daquilo lá, já passaram dessa fase, né? Então, e é uma informação, né, que eu não imaginava também, porque a gente sempre imagina na questão da migração dos seres de um planeta para outro, só o espírito. Né? Fala assim, ó, os espíritos estão reencarnados aqui na Terra. Quando a Terra não comportar mais a presença desse tipo de espírito, porque eles não acompanharam a evolução da Terra, eles vão para um outro planeta. Né? Isso que a gente estuda. Mas o espírito. E aí ele fala sobre questão matéria orgânica também, né? Sobre organismos também, né? Que podem vir de outros planetas para começar essa formação, né, dos seres vivos no planeta. Talvez aqui seja mesmo uma escola, né? As crianças vai para a escola, da escola vai para o ensino superior. Vamos passando, né? Nós estamos ainda no comecinho do nosso estudo, do nosso crescimento do estudo. Eu falei que era uma ideia fora da casinha. Não, mas é interessante. Eu penso assim que esse estudo ele resolve assim algumas coisinhas, né, que a gente começa a esclarecer, mas nos coloca muito mais perguntas dentro da gente. A gente sai daqui com mais vontade de pesquisar, de aprender um pouco mais, porque não responde, não. A gente fica ainda com aquela coisinha assim, não, mas isso aí não está bem explicado ainda, eu preciso saber um pouco mais.
É verdade. Aí, isso aí é o caminho, né, para a gente aprender um pouco mais. Uhum. Muito bem. Próxima pergunta seria do André Luiz. A Luísa vai fazer para nós, que é a pergunta 46. Uhum, Pode ser? pode ser. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia no estado latente. Todos os dias, sois testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que, para eclodir, aguardam a fermentação pútrida necessária à sua existência. É um pequeno mundo que dormita e que se cria. E aí? Podemos entender disso aí. Vamos lá. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Então, aí é que é, porque o que seria nascer espontaneamente para ele? Nascer, tipo. Do nada, mas não É, que daqui tá falando aqui, ó, ó, o tecido dos homens e dos animais não contém germes de uma multidão de vermes. Não contém os germes de uma multidão de vermes, que para eclodir aguarda a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. É que ele está falando aqui quando a pessoa morre, a pergunta dele é assim, né? Ele falou assim, se o germe que fala que o germe primitivo já existia no estado latente. Aí está falando que as pessoas morrem, daí elas não têm esses vermes, esses germes, né, desses vermes. E daí, quando chega num determinado estágio lá, depois que falece, que morreu, aí esses vermes aparecem no corpo, no organismo. Não foi uma mosquinha que foi lá e colocou o ovinho lá e virou esse germe. Ele brota de dentro do organismo, entendeu? Aí você estava falando, será que ele não estava num estado latente esperando a fermentação para sua existência? Né? Aí está falando, é um pequeno mundo que dormita e que se cria. Que ele dorme, que fica latente, e daí ele se cria. Essa é o que está falando aí. Então, quer dizer, que ainda há seres que nascem espontaneamente, sim. Muitos seres, né? Muitos. Micro-organismos. Nesse caso que ele deu, é quando a decomposição da matéria, da carne, do corpo, né? Que é um exemplo apenas, Um né? Que pode exemplo, ter muitos outros. verdade. Então, é uma. Porque quando fala assim, nasce espontaneamente, fica aquela questão, né? Assim, é uma coisa mágica, né? Puf, surgiu, né? A gente espera muito essas pirotecnias, esse show, mas não é bem isso, né? Então, nasce espontaneamente. Tem alguma coisa ali latente, esperando o momento, o tempo, as condições certas para poder eclodir e ali nascer um outro tipo de vida. Então, hoje ainda pode surgir tipos, né, de seres que estão surgindo agora, né, que não é derivado de outros, né, seres inéditos, né, na natureza. Muito bem. A questão agora seria a 47. 47 estava com o João Dalmolin e ele hoje não veio. A Sheila pode fazer? Posso. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Foi isso que levou a dizer-se que o homem havia sido formado do barro da terra. Olha o Adão e Eva aí. Isso me lembra um negócio que meu professor estava falando, porque assim, a biomassa, os elementos que constituem o nosso corpo, eles já estavam no mundo há vários e vários anos. Então, tipo, talvez o mesmo carbono que está no meu corpo já participou do carbono de um corpo de um animal que já foi extinto, por exemplo, entendeu? Ou então de alguma bactériazinha. Então, assim, é a mesma matéria, ela só está se modificando. E daí, quando uma pessoa morre, daí se decompõe e se modifica de novo, vira bactériazinha. E daí depois. E assim vai, sabe? Daí depois a alimentação, aí vem mais. E vai formando
vai congregando e vai mudando. O Leandro vai participar? Não, Então, essa formação eu entendo também que é assim mesmo, né? Tudo se transforma, né? Como diz o nosso Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se transforma na natureza. Então, os elementos eles vão se modificando e vão dando origem a novos elementos. E tem o tempo certo. Essa que é a questão que a gente tem que sempre considerar, né? Sim, veio a seu tempo. Então, a espécie humana, que é a espécie, né, que a gente considera assim, mais complexa, né, aqui dentro do que nós conhecemos no planeta Terra, ela veio, né, no tempo certo. E, então, foi por isso que eles dizem assim, o homem se formou do limo da terra, como explicou a Luísa aí, foi transformações de outros elementos, derivados de outros tipos de animais. Nós vamos estudar depois sobre Adão, né? E talvez a gente se esclareça um pouquinho mais como é que é essa questão. Até mesmo aquela questão de Darwin, né? Que é tão debatida dentro do meio religioso, né? Entre os evangélicos, nossa. Aí até alguns fazem umas piadinhas, não, eu não vim do macaco. Você veio, mas eu não, né? Porque tem essa questão da evolução, a teoria da evolução, que vem trazer algumas respostas, né? Que é claro que pode ter alguns equívocos ali, né? São ensaios, né? De como que os seres vivos se evoluíram e tudo mais. Mas a gente vai estudar isso, acho que é no próximo capítulo, né? Sobre Adão e Eva, imagino eu, que deve sair alguma coisa nessa linha. Algum comentário mais sobre essa questão da origem da espécie humana? Não? não. Então vamos para 48. Lu, você. Que ainda é sobre o homem. Podemos saber a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? Ele fala, não. Todos os vossos cálculos são quimeras. O que é quimera? O que é quimera? São chute. São chute. Todos os nossos cálculos são quiméricos. São imaginário, ilusório. Eu não estou falando isso porque eu sei, não. O Google que está me ajudando, viu? Inexistente, real. Agora com o Google, todo mundo é uma enciclopédia ambulante, né? Eu já ia pesquisar no Google também. Eu estava até numa conversa com um amigo e aí nós estávamos conversando, né, todo mundo com celular e tal, e surgiu uma questão, pá, essa é a resposta. Falou, mas perdeu até a graça da gente debater, porque ninguém pode errar agora, tá todo mundo... Né? Não fácil de pesquisar. Mudou a forma da gente conversar, até discutir as coisas. Tá tudo ali, né, as respostas. Verdade. Muito bem. Vamos então vamos comentar essa questão. Então, todos os nossos cálculos são quiméricos. Como é que é isso? Ele está querendo saber como é que o homem surgiu, a época, né, que ele surgiu. Porque na Bíblia tem uns cálculos ali, não é? Só que aqueles cálculos, o Jorge também, na exposição dele, ele contestou. Ele falou, não, antes do Adão e Eva, né, já existiam outros seres humanos. E a gente, pela própria narrativa da Bíblia, né, naqueles dramas que teve, na briga dos irmãos, que um matou o outro, depois contou uma outra tribo, a gente já pode perceber que tinha. Embora eles tentem explicar, não, mas Adão e Eva viveram 500 anos. Naquela época, a longevidade na vida na Terra era bem maior e tal, mas mesmo assim ainda não explica a quantidade enorme de seres humanos e a diversidade de raças e tudo mais distribuída pelo planeta Terra. Então, tem que ter alguma coisa antes disso, né? Para poder entender. Então, ele diz aqui que os cálculos são ilusórios, né? Não tem como saber exatamente a época que o homem surgiu. E eu imagino assim, né? Porque
muitas espécies foram resultado de mutação, né? Foram modificando, foram se ajustando. Os primeiros homens, como a gente até vê nas gravuras, né? Eles não andavam tão retinho, né? Andavam meio parecido com o macaco, talvez por isso mesmo, né? Com os braços estendidos, meio curvado. Tinha pelo por todo o corpo e era necessário por conta aqui das agruras, né? Da natureza e tal, precisava de uma pele mais rústica. Então, era tudo um pouco diferente. Então, foi modificando e se ajustando com o tempo. Então, quando que foi, né? Quando que era o humano mesmo e quando que era um outro tipo de ser, né? Animal. Então, a gente não tem como saber isso. É quando foi que reencarnou, né? Que ocupou aqueles corpos, espíritos, já com o avanço de ser considerados humanos. Ô tio, isso do Adão e da Eva, então eles seriam mais representativos, igual a forma como eles foram criados, que foi a partir do barro? Porque é uma forma de representar. Então, eles dois também seriam uma forma de representar a humanidade? O Adão e Eva têm umas teorias, né, da raça adâmica, que são civilizações que migraram de outros planetas. Que daí a gente encontra a explicação para determinadas características de alguns povos. Por exemplo, os egípcios, né? Os egípcios eram muito bons na arquitetura, né? Em várias características que demonstram que eles estavam no avanço intelectual acima da média, né? Tinha aqueles povos, né, que não tinha esse conhecimento e eles demonstravam um conhecimento muito acima, né? A própria pirâmide continua sendo um mistério para nós ainda, como é que foi criada. Os romanos, por exemplo, né, na questão bélica, da estratégia de guerra e tudo mais, de domínio, os gregos, né, no conhecimento da filosofia, dos grandes pensadores, os chineses, né, algumas descobertas que ocorreram. E você pode observar também que isso foi durante algum tempo. Depois, alguns desses povos até perderam as características, né, que eles tinham. Então, a gente pode observar que vieram alguns seres espirituais ali que reencarnaram que tinha um avanço acima da média, que explica, então, as migrações de outros planetas. Talvez esses espíritos, alguns vieram aqui porque eles já eram mesmo avançados para contribuir no avanço do planeta. Eu falo, eu quero ir lá ajudar. Outros já vieram meio que sem querer mesmo. Fala, você está meio atrasadinho, vai lá no planeta que você não vai causar tanto estrago e você, ao mesmo tempo, você ajuda com seu conhecimento intelectual e o moral você vai sofrer um pouquinho para você poder avançar. Então, tem de tudo, né, nessas migrações. A gente não pode precisar que só isso. Mas, então, isso explica um pouquinho a raça adâmica, talvez explique até também aquela questão, talvez não, explica também aquela questão da doutrina dos anjos decaídos, não sei se você já viu na Bíblia, né? O Lúcifer invejou de Deus e tal, se revoltou, os anjos se revoltaram, e daí eles foram expulsos, né? O Adão e Eva foi expulso do paraíso, quer dizer, eles vieram para cá, para poder contribuir para nosso avanço. Mas eu acho que nós vamos falar mais sobre isso nas próximas capítulos. Mas é um bom tema para a gente estudar, pesquisar, tem bastante material no espírita, né, sobre isso, e fora dele também, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Ok? Ok. Vamos para a última do capítulo? Última do capítulo, a 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo terrestre, por que os seres humanos não se formam espontaneamente como em sua origem? O princípio das coisas é um dos segredos de Deus. No entanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram em si os elementos necessários para a sua formação, para transmiti-los de acordo com as leis da reprodução. Ocorre o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. É o que você tinha falado, Lu.
E aí? Dizer que eu queria E já aí? que criasse todo mundo de uma coisa só, né? Mas aí tem o processo de reprodução, que até o processo da reprodução da matéria é uma evolução. Você não sabe, por exemplo, o que é ser uma mãe até você ser uma mãe. Então, quando você faz, né, então, faz parte da evolução, do aprendizado. Então, essa reprodução, né, que já passou a ser do ser humano, não precisa do princípio de Deus ali, ó, você vem cá, você vai nascer aqui, você é uma criança que vai nascer aqui do nada. Não precisa disso, né? Que Deus trabalhe nisso, ele já vai trabalhar de uma outra forma para a evolução desse ser que é a mãe, né? Eu penso assim. Então, no começo, né, nós somos bem próximo, né, dos animais irracionais no nosso comportamento, no nosso vivenciar. Então, os primeiros homens da Terra, eles eram guiados pelo instinto. Hoje nós temos o instinto, mas bem menos. Então, o instinto que guiava tudo para reprodução, para alimentação, para sobrevivência, né? Até tem eu gosto muito do Kurds, né? O medo. Bom. Lembra dele? Aquele medo era necessário, né? Para Não sobrevivência. exagerar daquele jeito ali, não, mas eles tinham medo. Então, o medo, ele preserva. Então, aí, depois, com o tempo, nós vamos desenvolvendo a razão, a racionalidade e o sentimento, como foi dito aqui pela Sheila, né? Através desse relacionamento, dessa convivência que nós vamos tendo uns com os outros, nós vamos desenvolvendo outras coisas e vamos nos humanizando, nos espiritualizando cada vez mais, desenvolvendo sentimentos bons e os sentimentos mal, né, que é uma deturpação dos instintos, de repente, que lá atrás, né, acaba se tornando, né, aquele instinto de preservação se torna às vezes egoísmo, né, se torna uma coisa que a gente quer só para nós, né, então que é a ganância, um monte de outras coisas que a gente começa a criar porque nós, ao invés de migrar do instinto, né, para a inteligência, para uma coisa melhor, a gente migra para uma coisa ruim. Mas às vezes é bom, né? É necessário nós passar por essa fase para a gente aprender o valor dessas coisas. Eu só quero ratificar uma coisa, porque eu falei assim que uma pessoa, uma mulher, no caso, né, só sabe, só vai saber o que é o sentimento de uma mãe quando ela vira mãe. Só que, no caso, tem as mães que são as mães do coração, né? Mas aí essas aí são as que já vêm desenvolvendo dentro dela, né? Aquele sentimento de amor que precisa ser multiplicado, e daí a mãe do coração, ela tem o mesmo sentimento da mãe que pariu, vamos dizer assim. Então, assim, não... E o pai entra também nessa mesma questão, né? O pai não teve o processo da criação ali dentro da barriga, mas ele acompanhou, ele veio dentro dele crescendo aquela evolução, né? Então tem que ratificar isso, que senão fica muito egoísta falar que é só quem deu a luz. Não, mas nós estamos avançando nessa direção da família universal, aquilo que nós estudamos nos livros nossos, aqui no Evangelho, e que o Cristo falou lá atrás, né, sobre a grande família, quem são meus pais, quem são meus irmãos. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Sim. Então, todos somos, né, somos irmãos, todos somos filhos de um mesmo Pai. Então, quanto mais nós avançamos, mais nós vamos expandindo esse sentimento de amor ao próximo. Nós vamos percebendo que o amor é uma coisa universal, né? Um sentimento que a gente precisa nutrir por todos e por tudo. Toda a criação de Deus. Nós vamos ter que, com o passar do tempo, nós vamos tendo esse mesmo amor, né? Pelas obras de Deus, né? Pela natureza, pelos animais, tudo vai se encaminhando para isso. Mas, por enquanto, a gente ensaia com aqueles que estão mais próximos, né? Os próximos mais próximos, os familiares. É um ensaio para um amor maior.
Muito bem, algum comentário mais? Estamos encerrando e olha que nós já estamos com 50 minutos de live. Ó, 50 Perdeu! minutos, um título inteiro. Eu acho que foi muito proveitoso, teve muita contribuição e foi muito bem, obrigado. Que bom. Então, tá certo. Então, vamos encaminhando para o encerramento, se ninguém comentar mais. Não. Nós estamos em 3, e quem se habilita a fazer a prece de encerramento? Luísa. Não, eu não sei fazer. Nós estamos... Então, eu faço eu de novo, né? Faz, tio, faz. Nós estamos aprendendo a nos relacionar com o nosso Papai do Céu. Ainda estamos um pouquinho constrangidos de falar com ele em público, né? A gente sempre fala com o Papai do Céu no escurinho do nosso quarto interior, como diz Verdade. o Gilberto Gil lá na música. Então, tá certo. Vamos lá. Vamos, então, nos desligar por alguns instantes daqueles pensamentos que nos leva a nos afastar daquele pensamento de Deus. Nós queremos, neste momento, nos ligar com o nosso Pai, nos ligar com as coisas espirituais, nos ligar com Jesus, nosso Mestre, deixar que essas energias magnéticas que nos envolvem, que são geradas pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, aquela vontade firme de servir o Evangelho do Cristo, que essas energias possam ser potencializadas pela espiritualidade aqui presente e que elas possam ser direcionadas àqueles que sofrem, àqueles nossos irmãos que estão no plano espiritual, passando por tantos desafios ainda, tantas dificuldades, enfermidades, que eles possam receber de nós nosso amor e ser despertado para um novo caminhar. Que essas energias também possam envolver os encarnados, nossos familiares, aquelas pessoas que neste momento nós estamos pensando nelas, com amor, com desejo que elas sejam envolvidas também pelo processo de cura, aquela cura mais profunda, aquela cura do emocional, aquela cura que leva a pessoa a se fortalecer na fé e na esperança de Deus. Que essas energias também possam ser direcionadas às águas que cada um coloca ao seu lado, para que sejam magnetizadas e que cada um de nós que fizer uso dessa água possa receber dela os princípios curadores que restabelecem em nós a fé, a vontade firme de perseverar rumo ao amor do Cristo. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça em nós, sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Muita paz, gratidão. Obrigada.